Bom Dia Brasil. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta. Bom dia para quem precisa de praticidade e conta com site, app e agências espalhadas por todo o Brasil. Olá, bom dia. A Polícia Rodoviária Federal interceptou um bonde de milicianos nesta madrugada na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Houve troca de tiros, 6 bandidos foram baleados e outros 9 presos. A quadrilha tinha armamento pesado. Em São Paulo foram presos 2 suspeitos com mais de 100 celulares. Eles são apontados como os maiores exportadores de aparelhos roubados no estado. Peritos da Aeronáutica chegam hoje a Belo Horizonte para investigar as causas do acidente com um avião da Polícia Federal que matou 2 pessoas. O Brasil se aproxima de 1.300.000 casos de dengue neste ano e os laboratórios que fazem testes para a doença não estão dando conta da procura. Cada ficha dessa corresponde à amostra de um paciente que ainda precisa ser analisada pelas equipes que trabalham aqui. O mês passado foi o fevereiro mais quente já registrado no planeta. Foi o 9º mês consecutivo de recorde de calor. E o Botafogo venceu o Bragantino no primeiro confronto em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Hoje é quinta-feira, 7 de março. O Bom Dia Brasil está começando. A gente abre essa edição com mais um episódio da Guerra do Crime Organizado no Rio de Janeiro. De madrugada, um tiroteio assustou quem passava pela Avenida Brasil, que é uma das vias mais importantes da cidade. A Polícia Rodoviária Federal interceptou carros com milicianos. 9 foram presos, 6 foram baleados. Vamos chamar ao vivo Jefferson Monteiro, que está lá na DRACO, a Delegacia de Repressão às Ações do Crime Organizado. Jefferson acompanha tudo isso já desde cedo e conta pra gente como é que tudo aconteceu. Bom dia, Jefferson. Oi, Ana Paula, bom dia para você e para todos. Olha, foi uma manhã de muita apreensão e de medo para pessoas que passavam ali pela Avenida Brasil, viu? Olha, 4 carros com muitos milicianos passavam então pela Via Expressa, pela Avenida Brasil, por volta de 4h30 da manhã. Segundo as investigações da Polícia Civil, eles estavam vindo de uma comunidade em Campo Grande, comunidade essa que é dominada pela milícia, mas que estava sendo atacada por rivais, por grupos de traficantes. Então, segundo as investigações, eles tinham ido lá para levar armamento e também informações. Olha, os carros foram interceptados por agentes da Polícia Rodoviária Federal e também da Polícia Civil. Os investigadores afirmam que eles estavam monitorando o grupo há meses e sabiam que eles passariam ali naquele trecho hoje e naquele horário. Houve um intenso tiroteio. Segundo a polícia, 16 milicianos estavam nos carros, 9 foram presos. 6 foram baleados e levados para o Hospital Municipal Pedro II em Santa Cruz e um conseguiu fugir. Segundo a polícia, os milicianos eram ligados à quadrilha de Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Ele é chefe, a gente lembra, da maior milícia do estado do Rio, se entregou no final do ano passado para a Polícia Federal. Desde então, uma disputa marcada por mortes vem acontecendo para definir quem vai assumir o lugar do Zinho. A ação de hoje foi um trabalho integrado dos setores de inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil e também da Polícia Rodoviária Federal. Olha, muito material bélico foi apreendido. Armas de grosso calibre, incluindo 12 fuzis, munição e coletes à prova de balas. Chama a atenção que os coletes de uniformes estavam com a inscrição da polícia. A polícia, os investigadores ainda não informaram se esse material era verdadeiro ou eram imitações. Todos estão aqui na sede da DRACO prestando esclarecimentos às autoridades policiais. Ana Paula. Um verdadeiro arsenal na mão desses milicianos, né, Jefferson? E que em algum momento o material que seria usado certamente para aterrorizar ainda mais a população do Rio de Janeiro. Obrigada, viu, pelas suas informações. E olha, em outra frente, também no Rio, Polícia Civil e Ministério Público fazem uma operação para tentar prender o contraventor Bernardo Belo. Bernardo Belo ainda não foi localizado. Estão sendo cumpridos ao todo 8 mandados de prisão, 5 alvos já estão presos. Todos são acusados de envolvimento no assassinato do advogado Carlos Daniel Ferreira Dias. Esse crime foi em 2022, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Os investigadores afirmam que Carlos Daniel era advogado do dono de uma empresa de kits de churrasco, onde Belo entrou de sócio e então eles tiveram uma desavença. A fase de hoje dessa operação investiga os crimes financeiros da organização criminosa. Bernardo Belo é apontado como um dos chefes atuais do jogo do bicho no Rio de Janeiro. E em São Paulo, a polícia prendeu em flagrante
Grande, 2 homens suspeitos de integrar uma das maiores quadrilhas de venda de celulares roubados para outros países. Essa dupla movimentou 10 milhões de reais nos últimos anos. Rodrigo Bocardi aqui com essas informações. É a outra ponta do que a gente vê dos roubos e assaltos, né? Roubos de celulares na rua, né, Rodrigo? Quem diria, né? Exportação, tipo exportação agora, exportação aparelho de celular roubado. Bom dia para você, bom dia a todos. É isso. E foi o valor que a polícia encontrou nas contas bancárias deles, viu, Ana? A ação é parte de uma investigação maior que monitora a venda dos celulares roubados no centro da capital paulista. Com os dois foram encontrados 122 aparelhos. Os 2 homens são brasileiros, de origem árabe, mas nascidos em Foz do Iguaçu. E, segundo a polícia, integram uma quadrilha de senegaleses que rouba celulares em São Paulo e envia para outros estados e também para o exterior. A Secretaria da Segurança Pública informou que esses 2 presos são considerados os maiores exportadores de aparelhos celulares roubados do estado. Segundo a delegada que cuida dessa investigação, esses 2 brasileiros seriam intermediários entre os assaltantes e os chefes da quadrilha que estão sendo procurados. Em outra operação, a polícia encontrou um arsenal numa casa em Itapevi, aqui na região metropolitana de São Paulo. Um homem foi preso. No local, os policiais encontraram 11 armas, entre fuzis, pistolas, submetralhadoras, revólver. Havia ainda 21 carregadores, coletes à prova de bala, placas de carro, maconha, cocaína, crack, kit completo aí, viu? Além de carros blindados. Ícaro Ryan Lopes de Andrade, de 19 anos, ele tentou fugir, mas acabou preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de armas e receptação. Esse arsenal, segundo a polícia, pertencia à quadrilha que participou de uma tentativa de assalto que aterrorizou, aliás, a cidade de Guarapuava, no Paraná, isso há 2 anos. O alvo dessa operação, inclusive, era Eberson de Macedo Martins, acusado de fazer parte desse bando que atacou uma empresa de transporte de valores, como você vê aí nas imagens. As buscas por Eberson de Macedo continuam. Ana Paula. 6 minutos de Bom Dia Brasil aqui, né, Rodrigo? Já tivemos aí uma amostra do que é o pesadelo da insegurança em que vive o brasileiro, principalmente nas nossas grandes cidades. E além da violência física, tem que tomar cuidado ainda com os crimes virtuais, né? A gente vai falar agora de golpes. Golpes são cada vez mais elaborados porque bandidos estão usando a ajuda da inteligência artificial. E aí, gente, conseguem clonar a voz, até o rosto de outras pessoas. E aí muita gente acha mesmo que está falando com aquela pessoa ali, né, Rodrigo, que está clonada e transfere dinheiro achando que está ajudando um conhecido. Aqui sou eu mesmo agora, 8 horas e 37 minutos bem. Pelo horário de Brasília. Espero que sim. O medo é de a gente, né, ser copiado. Tem que ficar atento, ter calma na hora em que recebe essas mensagens. A Malu Mas, ela ouviu especialistas e vítimas dos golpes. Alguns conseguiram perceber que era uma armadilha. Vamos dar uma olhada. Na tela do telefone, o rosto e a voz eram da filha da Carla, a Hannah. Mas quem estava do outro lado da chamada de vídeo pedindo dinheiro era um golpista, usando uma técnica de inteligência artificial. Na hora que eu cliquei, apareceu a Hannah pedindo R$600. Só que a imagem estava muito ruim, a fala junto com os lábios dela, parece que faltava uma sincronização. Esses detalhes chamaram a atenção e ela não caiu. Imediatamente eu liguei para a Hannah contando e ela, não fui eu. Aí eu fiquei pasma. Uma videochamada via aplicativo de mensagem de conversa, simulando o rosto e a voz da pessoa. Foi um tanto assustador. A inteligência artificial já deu mostras de como pode criar imagens, sons e textos bem convincentes, como fotos falsas do Papa e do ex-presidente Donald Trump. E foi um áudio falso que fez o pai do influenciador digital Dario Centurioni cair num golpe no ano passado. O bandido usou a voz do Dario, gerada por inteligência artificial. Um golpista ligou para o meu pai com uma voz muito parecida com a minha, com um tom parecido. Meu pai fala que, assim, era muito difícil não achar que era outra pessoa que não fosse eu. Existem plataformas hoje que deixam você fazer gratuitamente, mas, na minha análise, isso está cada vez mais aumentando e se o Estado não tomar conta, vai ficar cada vez pior. Segundo os dados mais recentes do Anuário de Segurança Pública, em 2022 foram registrados 200 mil casos de golpes aplicados pela internet, 65% a mais do que no ano anterior. Os golpes usando inteligência artificial estão nessa categoria.
Se antes desse tipo de tecnologia existir, já era necessário ter cautela com pedidos de dinheiro que chegavam pelo celular, agora é preciso desconfiar até mesmo de áudios e vídeos. A primeira recomendação dos especialistas é ter calma e não entrar na conversa do golpista. Eles dizem que o dinheiro precisa ser enviado logo, mas é só para a pessoa não ter tempo de checar se aquilo é real. Por mais que a voz ou a imagem pareçam ser de alguém conhecido, o correto é tirar a prova e tentar entrar em contato com a pessoa por outros meios. Este perito em crimes digitais diz que uma forma de escapar é combinar uma senha ou pergunta para confirmar a identidade. Deixar uma chave, uma palavra-chave, essa é muito importante também. Deixar até um ícone, né, um que você pede um emoji. Olha, um emoji dessa forma, se mandar, eu vou saber que é você. O Dario fez isso depois do golpe que a família sofreu. Eu já percebi que com a minha família funciona mais uma pergunta íntima. Aí é quase um trabalho arcaico, né? É voltar um pouco antes da tecnologia. Aqui em São Paulo, apenas no ano passado, 707 inquéritos foram instaurados envolvendo crimes eletrônicos. Esses golpes são tratados como estelionato, com pena de 4 a 8 anos de reclusão, mais multa, mas é aquela história. Processo todo correndo e tudo mais, sabemos que é demorado o negócio. Ana Paula. E aí o dinheiro já foi embora, né? Assustador, né, Rodrigo? Acho que a melhor dica é sempre essa, procurar antes de qualquer transferência, confirmar, tentar checar e rechecar de quem está vendo o pedido. Até já, viu? Até já. Falar agora de calor. O Serviço Climático da União Europeia anunciou que o mês passado foi o fevereiro mais quente já registrado nos tempos modernos. Cecília Malan com essas informações aqui. Cecília, bom dia para você. E outros recordes climáticos também foram quebrados. Os dados são alarmantes, Ana. Bom dia a todos. Fevereiro de 2024 marcou o 9º mês seguido de recorde de calor. A temperatura média global ficou em 13,54 graus Celsius, 0,12 grau acima do recorde anterior de 2016. O dado considera a temperatura média do ar em todos os continentes, inclusive a Antártida. A ONU afirma que se trata de uma era de fervura global, com consequências no mundo inteiro, como secas e enchentes severas. O fenômeno climático El Niño no Pacífico contribuiu para o aumento da temperatura, mas, segundo o laboratório Copérnicos, as alterações climáticas causadas pelo homem são, de longe, a principal causa. As concentrações dos gases do efeito estufa estão no nível mais alto em pelo menos 2 milhões de anos. E parece que o tempo para salvar o planeta está se esgotando. A média da temperatura global nos últimos 12 meses agora está 1,56 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Lembrando que em 2015, 200 países reunidos na reunião do clima em Paris haviam se comprometido a limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus até o fim deste século. Outro recorde climático registrado pelo Copérnicos foi o da temperatura dos oceanos, que em fevereiro atingiu 21,06 graus. E segundo os cientistas europeus, este aumento não se limita ao Pacífico, afetado pelo El Niño. A temperatura da superfície dos oceanos em outras partes do planeta também aumentou nos últimos 10 meses. Isso tem várias consequências, como, por exemplo, a diminuição da biodiversidade. Ana. É isso, são vários desdobramentos de tudo isso, né, Cecília? Até já. Bom, falar agora do tempo por aqui. Hoje os temporais mantêm parte do Sudeste em alerta. Thiago Scheuer aqui com os detalhes. Bom dia, Thiago. Oi, Ana, bom dia para você, para quem está com a gente aqui no Bom Dia Brasil. Vem mais chuva, viu, Ana? Então, tem chuva forte ao longo do dia prevista para alguns pontos do país, como aqui no Sudeste. No interior do Rio, em Bom Jesus do Itabapuana, uma enxurrada ontem deixou pelo menos 500 casas alagadas. De acordo com a Prefeitura, choveu metade do normal para o mês em apenas uma hora. E na cidade de Olímpia, no norte paulista, também choveu bastante ontem à noite. Um córrego transbordou e ruas e avenidas alagaram. Hoje isso pode se repetir sim, porque os sistemas que provocam muita chuva ainda estão próximos do Sudeste. Veja a frente fria e também umidade soprando do oceano. Isso tudo forma essas nuvens de chuva. Os temporais então ainda vão atingir o centro-sul de Minas Gerais, todo o estado do Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, Vale do Paraíba em São Paulo, litoral paulista e também pegando aqui Acre
e Amazonas, entre Paraná, Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul e entre o Amapá, Rio Grande do Norte e indo até o litoral de Alagoas. Entre o norte e o nordeste, os temporais ainda acontecem por conta deste corredor de umidade, zona de convergência intertropical. Já em todo o centro-oeste do país e no interior do nordeste, onde você vê nesse verde mais claro, são pancadas isoladas, mesma situação em boa parte do estado de São Paulo. Tempo firme entre o interior da Bahia e norte de Minas Gerais e também litoral de Santa Catarina e sul ali do Rio Grande do Sul. Praticamente todas as regiões ainda estão bem abafadas hoje. Você vê aqui, ó, 33 graus lá em Cuiabá, 32 em Palmas, 29 em Fortaleza, São Paulo com 28, Rio 31, 27 graus em Florianópolis. E amanhã continua chovendo bastante ainda nessas cidades, Natal, Belém e aqui em São Paulo com 25 milímetros amanhã. E até o início da próxima semana continua chovendo mais entre o norte e o nordeste do país e também no sudeste. Para encerrar, uma imagem ao vivo do Rio de Janeiro. Hoje tem bastante chuva por aí, viu? 30 milímetros e amanhã essa chuva já diminui um pouco, Ana. Feito o aviso. Obrigada, viu, Thiago? 8 horas e 45 minutos aqui em São Paulo. A gente continua falando das questões do tempo para quem está em São Paulo. A rodovia dos Tamoios está interditada no sentido litoral por causa da chuva. André Luiz Rosa com as informações para nós. O acumulado de chuvas nos últimos 3 dias na rodovia dos Tamoios, no trecho de serra, ultrapassou os 100 milímetros, por isso a descida pela Serra Antiga foi fechada. Aquele painel eletrônico mostra que a concessionária que administra a rodovia colocou em operação o sistema de descida comboio. Então, os motoristas que forem descer a serra em direção ao litoral norte precisam ficar atentos. Não há previsão da rodovia ser liberada por causa da chuva lá no trecho de serra, que ainda persiste. Outra rodovia que está com problemas também é a rodovia Oswaldo Cruz, que dá acesso a Ubatuba por Taubaté. Na Oswaldo Cruz houve queda de barreira, então os técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem estão na rodovia Oswaldo Cruz para tentar liberar a rodovia o mais rápido possível. O fato é que a rodovia Oswaldo Cruz está bloqueada por causa da chuva para quem vai para Ubatuba e a rodovia dos Tamoios está com um esquema comboio, somente o pessoal consegue acessar o litoral norte ou sair do litoral pela pista nova. Então o motorista que puder evitar ir para o litoral norte nesta quinta-feira é melhor para evitar problemas. André Luiz Rosa para o Bom Dia Brasil. Obrigado, André. Descendo a serra para o litoral sul, pelo menos 120 pessoas estão desalojadas em Mongaguá. Nina Barbosa com as informações. Bom dia. Oi, Rodrigo. Bom dia. Mongaguá foi a cidade que mais sofreu o impacto dessa chuva aqui no litoral de São Paulo, viu? São 357 milímetros o acumulado nas últimas 48 horas. Isso é mais que o dobro do que era esperado para o mês inteiro de março. Nas últimas 24 horas já são 150 milímetros. 120 pessoas ficaram desalojadas. Aqui no ginásio Arthurzão, elas estão sendo abrigadas, estão recebendo colchões, roupas e alimentação, porque não tem condição nenhuma de voltar para casa. Essas pessoas não sabem nem quando elas vão poder voltar para casa, porque ainda chove na cidade, em muitos locais. A água não escoou, as equipes da Defesa Civil estão fazendo o trabalho de Agenor de Campos aqui em Mongaguá. É muito bem-vinda essa doação, porque são 120 pessoas que estão desalojadas e a todo tempo vai chegando aí mais pessoas que precisam de ajuda por conta do reflexo de toda essa chuva aqui na cidade. É com você, Rodrigo. Obrigado, Nina Barbosa. Força aí para esse pessoal. Tiago Scheuer segue aqui com outras informações sobre São Paulo. Vamos lá, Rodrigo. Reforçar aqui os alertas, né, para temporais. Deveremos ter temporais, então, mais para o litoral hoje, Vale do Paraíba, onde você vê em vermelho, e também nesta área em divisa ali com Minas Gerais. Então, esta chuva deve vir forte, os temporais mais isolados, mas bem concentrados. E aqui na capital, a gente está fora desta chuva mais forte, mas tem uma previsão de 10 milímetros. Não é um acumulado muito alto, mas onde cair ainda pode causar ali algum transtorno. Mínima de 19 agora pela manhã e a gente chega aos 28 graus à tarde aqui na capital, bem abafado ainda, né? Esses dias aí, apesar da chuva, ainda continuam abafados. Ubatuba com muito mais chuva, 45 milímetros, já naquela área lá em vermelho, Caraguá também, 25 milímetros em Campos do Jordão e em Bragança e também em Socorro.
todas essas cidades aqui, então, na área dos temporais um pouco mais generalizados. E por conta dessa chuva dos últimos dias, risco de alagamento continua, inclusive, nessas cidades, Itanhaém, Peruíbe e Ubatuba, Rodrigo. Obrigado. Já, o principal opositor de Nicolás Maduro reage às declarações do presidente Lula sobre o processo eleitoral na Venezuela. E outras notícias de São Paulo. 8h50 agora. Feirão de Profissões Uninter. Escolha a carreira ideal para você e aproveite até 70% de desconto na graduação à distância. Já se formou? Faça 2 pós-graduações à distância a partir de R$ 99,00 mensais. Inscreva-se já! Uninter.com. Seu rosto diz muito sobre você, então não vai passar qualquer creme nele, né? Use a hidratação de Nivea Facial. Previne, reduz rugas e hidrata sem deixar a sensação oleosa. Para cuidar da pele, use a hidratação de Nivea Facial. Minha família é grande, não tinha esse aporte financeiro para poder custear algo tão caro que era ter um ensino superior. O FIES mudou minha vida porque eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade. E aí eu fui o primeiro da família, até hoje, de ter um grau superior completo. Sem ele, eu acho que não seria o que eu sou hoje, de ter criado a minha própria história. Quando veio a pandemia, eu já estava no finalzinho da faculdade. Eu acabei perdendo o estágio, que era a minha forma de fazer o pagamento do FIES todo mês ali. Para ajudar mais de 1 milhão de brasileiros endividados com FIES, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o Desenrola FIES, que concede descontos de até 99% no saldo devedor. Faça uma simulação pelo aplicativo do Banco do Brasil ou da Caixa. Juntos, vamos reconstruir o seu futuro. Chegou a nossa vez de ser feliz. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Hoje, depois do BBB, um novo episódio emocionante. O dia que vai marcar para sempre a família Pearson. This Is Us, histórias de família. O melhor momento para comprar sua Rampage é agora, com R$25.000 de supervalorização no seu seminovo, taxa 0,59 em 24 vezes e IPVA grátis. Descubra o poder que só uma Ram tem. Big iFood chamando. Assine o Clube iFood e economize. São 5 cupons de até R$10 por mês e muito mais. É o chamado de ofertas que todo mundo vai querer atender primeiro. Ou em segundo, né? Vênus quer ampliar o trabalho da Fundação Todos Humanos e está contando com a ajuda do noivo. Então isso aqui é uma procuração. Exatamente. Para eu poder tratar do empréstimo com o banco no seu nome. Hoje. A gente está se arriscando, Matias. Resolve isso logo e vamos fugir. Só saio daqui com essa procuração assinada. Família é tudo. Estamos de volta com imagem impressionante de um acidente que, infelizmente, matou 2 pessoas, deixou 3 feridas. Isso foi agora de manhã em Fortaleza. Olha o que aconteceu. O cesto desse caminhão aí atingiu um ônibus, que é de uma linha de transporte coletivo de Fortaleza. E aí você vê que o braço mecânico chegou a ficar atravessado no ônibus. O ônibus, no momento do acidente, estava parado, pegando passageiros. Havia cerca de 15 pessoas no ônibus. As vítimas ficaram presas às ferragens. O caminhão é de uma empresa de iluminação pública que presta serviço para a prefeitura. Ainda não se sabe o que exatamente provocou esse acidente. Uma declaração do presidente Lula sobre as eleições na Venezuela provocou a reação da principal opositora do presidente Nicolás Maduro. Heraldo aqui de volta com os detalhes de mais uma polêmica depois de uma declaração do presidente. Heraldo. Ana Paula, há repercussões que ainda levam a desdobramentos nos meios da política e da diplomacia. A deputada Maria Corina Machado, candidata que em janeiro foi declarada inelegível pela Suprema Corte da Venezuela, que é controlada por Nicolás Maduro, respondeu de maneira dura.
Ao comentar as eleições na Venezuela, marcadas para julho desse ano, depois de um encontro com o primeiro-ministro da Espanha, o presidente brasileiro, o presidente Lula, disse que em 2018 não ficou chorando ao ser impedido de disputar as eleições. Eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Na Venezuela está marcadas as eleições para o dia 28 de julho. Agora, a pergunta de vocês, essas eleições vão ser honestas ou não? O que eu posso esperar? Que haja as eleições para a gente saber se foram democráticas ou não. Horas depois, Maria Corina rebateu o presidente Lula numa rede social. A declaração de Lula causou reações porque a Suprema Corte venezuelana, que é alinhada com Maduro, a impediu de concorrer. Eu chorando, presidente Lula? Você está dizendo isso porque sou mulher? Você não me conhece. Estou lutando para fazer valer o direito de milhões de venezuelanos que votaram em mim nas primárias e dos milhões que têm direito de fazê-lo em eleições presidenciais livres, nas quais derrotarei Maduro. Você está validando os abusos de um autocrata que viola a Constituição. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou que, na entrevista, o presidente Lula não se referiu a ninguém especificamente. Disse ainda que Maria Corina faz ilação sem base, já que o presidente Lula apoiou a eleição de Dilma Rousseff, primeira presidente mulher do Brasil, informou a nota do governo. Ana Paula, eu volto com você. Meu bom dia também a Miriam Leitão, já está aí contigo no Rio de Janeiro. Bom dia, Miriam. Bom dia, Heraldo. Bom dia, Miriam. Bom dia, Ana. Geraldo, a Miriam está aqui para dar um depoimento de quando ela esteve na Venezuela, bem no início desse processo de desmonte da democracia que a gente está vendo por lá, né, Miriam? Quando foi? O que você viu exatamente? Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil. É uma história bem antiga, porque esse governo está aí há muito tempo. Em 2003, eu fui à Venezuela quando o ex-presidente, o falecido presidente Hugo Chávez, estava começando a montar a sua estratégia autoritária. Ele foi eleito em 98, usou o fato de estar no poder para começar a desmontar todo o aparato da democracia venezuelana. E ele começou por onde? Pelo Conselho Nacional Eleitoral. Eu estive lá quando ele estava desmontando o Conselho Nacional Eleitoral para fazer uma reportagem para o próprio Bom Dia Brasil sobre esse desmonte da democracia, bem no seu início, em que ele usou muito a polarização, jogar um contra o outro para produzir esse ódio na sociedade e também desmontar as instituições. Exatamente o que se acusa o ex-presidente Jair Bolsonaro de fazer aqui, atacar primeiro o TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ele conseguiu desmontar e aí as regras das eleições sempre favoreceram o grupo de Hugo Chávez. Ele já morreu, Maduro sucedeu, são 26 anos no poder. E é assim, esse é o caminho que os autocratas, ou seja, os governantes autoritários usam. Eles entram democraticamente, desmontam as regras eleitorais, controlam as Forças Armadas e fazem uma ditadura, uma democracia falsa, em que não há, por exemplo, não há alternância de poder, porque cada candidato que se apresenta com chances eleitorais, como a Maria Corina, é desmontado, tirado da disputa eleitoral. Então, o presidente Lula está errado, porque não é para depois da eleição que você sabe se ela foi bem feita. É antes, durante e depois. Você tem que saber antes, porque as regras podem barrar um candidato, como aconteceu agora na Venezuela e já aconteceu outras vezes. Exato. E, Miriam, qual é o impasse especificamente nessa candidatura da ex-deputada Maria Corina? Pois é, eles criaram... Tá sendo alegado. Eles fizeram uma alegação, você usou boa palavra, eles fizeram uma alegação de um problema administrativo que ela teve em outro momento da vida política dela. Não tem nenhuma acusação direta, para nada que justifique a inelegibilidade e só tiraram isso do bolso do colete quando ela foi escolhida por vários partidos da oposição para ser a candidata, sendo da oposição a Maduro. O que intriga nesse caso é porque o presidente Lula usa o seu prestígio para abonar uma estrutura claramente autoritária. Isso vem de muito tempo. Olha, eu falei dessa viagem que eu fui há 21 anos atrás, em 2003.
Então, desde então, eles estão desmontando a democracia venezuelana. O presidente Lula, que é um democrata, por que ele gasta o seu prestígio? Ele foi eleito em defesa da democracia, foi assim que ele se apresentou, assim que ele foi visto por muitos eleitores que nem votariam nele, que passaram a votar. E ele gasta esse prestígio, atrapalha a sua imagem internacional, mas isso é o de menos. O importante é que ele está criando a ideia, que ele já falou uma vez, de que a democracia é relativa. Não, a democracia é um valor absoluto. A gente acaba de passar por um grande estresse na nossa democracia para saber o quanto que ela é valiosa. E eleições limpas e livres são o primeiro passo para isso, né? Exatamente. Obrigada, Miriam. Obrigado às duas. Agora, 9 horas em ponto, a Prefeitura da capital autorizou um reajuste de 117% no valor da obra da Avenida Santo Amaro, na Zona Sul de São Paulo. O contrato já custa mais de 161 milhões de reais. A Ananda Apple foi conferir como é que estão as obras. A obra na Avenida Santo Amaro começou em 2016, devia ter sido entregue em 2018, mas já no início atrasou 6 anos por causa de licenciamentos, desapropriações e novas elaborações do projeto. Hoje, a gente tem esse tipo de situação, que é a obra atrapalhando todo o trânsito e os pedestres até este momento. Segundo a Prefeitura, foi feito um reajuste previsto em contrato de 117% no valor inicial de quase 59 milhões e hoje ela vai custar mais de 161 milhões. Mas, de acordo com o Tribunal de Contas do município, só 1/5 da obra foi entregue até agora. O novo prazo das construtoras é para setembro deste ano, uma semana antes das eleições. Mas a Prefeitura disse que vai liberar a Avenida Santo Amaro até abril. Rodrigo. Obrigado, Ananda. Sabina aqui comigo, 9-1, Sabina. Rodrigo, monitorando o trânsito pela cidade, olha, no Waze a gente já destaca, essa é a rodovia dos Imigrantes, tá bom, gente? Na subida você já vê um trânsito lento, tem acidente. Lembrar que o trecho de Serra da Tamoios está interditado, sem previsão de liberação, quando os volumes de chuva passam aí dos 100 milímetros em 72 horas, por segurança e para evitar quedas de barreira, o pessoal interdita, então agora é a operação comboio ali em revezamento, hora sentido litoral, hora sentido São José dos Campos. De olho nos trilhos, metrô, CPTM e Via Mobilidade, a gente monitora a situação, todo mundo com operação normal às 9h02 da manhã. Mais cedo, no início da operação, a linha 15 Prata apresentou uma falha e aí os passageiros foram atendidos por ônibus da Operação Paese nesse trecho grande, ó, que compreendeu as estações Oratório e Jardim Colonial. Eu ia assinalar aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue. Não consigo, mas o bom é que agora a situação está normalizada para todo mundo. Mostrando as câmeras espalhadas pela cidade, eu destaco aqui para vocês, olha, a Marginal Tietê. Movimentação intensa, mas sem pontos de parada na Expressa, na Local e na Central, na altura da ponte da Casa Verde. O motorista vai numa boa, Rodrigo. Obrigado. Em instantes, investigadores da Aeronáutica chegam hoje a Belo Horizonte para apurar as causas da queda do avião da Polícia Federal. 2 agentes morreram, inclusive. E outras notícias de São Paulo, 9h02 agora. Domingo de manhã tem Pegni pra você. Empresário cria varejo físico para concorrer com plataformas virtuais de importados chineses. Restaurante encanta com a mistura de sabores e cenários do Nordeste. Não é só a culinária que atrai o cliente. Hoje o ambiente também traz bastante. As faces do folclore de Sergipe talhadas em madeira nas xilogravuras do mestre Nivaldo. Você acreditar que você é capaz. Caindo, levantando, seguindo e produzindo. É no domingo. Até lá. Oferecimento Bradesco. Soluções de recebimentos para a sua empresa. Cielo. Bora juntar forças? E Sebrae. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Tixa IP, que limpa e tira manchas, pode render prêmios. Promoção Acho X. São 5.000 prêmios de R$50 na hora. E uma lava e seca por dia. Compre qualquer produto Tixa e concorra.
E comprando um produto Tixan mais um amaciante concentrado IP, suas chances triplicam. É só comprar, cadastrar e participar. Promoção Acho X de Tixan IP. Sua escolha que rende prêmios. Leve a conveniência que você precisa com a economia que você buscava. Garanta o seu HB20 ou Creta Limited com bônus de até R$10.000. Vá até a concessionária mais próxima e aproveite. Conheça a família de cartões do C6 Bank. Um deles é o cartão da sua vida. O C6 Carbo é o mais completo. São até 3,5 pontos por dólar e muita exclusividade. Já com o C6 Black, você tem 2 pontos por dólar. É a sua porta de entrada para uma experiência premium. E tem também o C6 Platinum, que te dá benefícios sem anuidade. Pensa num cartão perfeito para sua vida. O C6 Bank tem. Abra sua conta e peça o seu. A Páscoa Açaí está irresistível. Confira. Leite condensado semidesnatado Marajoara TP 395 gramas, 3,89. Creme de leite Piracanjuba TP 200 gramas, 2,49. Maionese Hellmann's pote 657 gramas, 10,90. Páscoa Açaí. Preços tão irresistíveis quanto chocolate. Eles não são muito populares no colégio. Mas depois de algo extraordinário acontecer, as coisas vão mudar. E eles também. A gente sabe que rolou alguma coisa lá, tá? Eu não sou o mesmo. Nem eu. Eu tô forte. Como assim? Super mega forte. Ok. Hoje, Power Rangers. A gente é mesmo super-herói? A gente tá mais pra Homem de Ferro ou Homem-Aranha? Na sessão da tarde, filme pra assistir junto. Hora de morfar. Peritos do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, são aguardados hoje em Belo Horizonte porque eles vão periciar o avião da Polícia Federal que caiu ontem à tarde no aeroporto da Pampulha. Vamos lá para a BH, é o Sérgio Marques quem está aqui hoje com a gente. Sérgio, bom dia para você. Infelizmente, 2 agentes mortos nesse acidente de ontem aí. Pois é, Ana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Esses peritos, eles vão se juntar aos peritos da Polícia Federal, que são especialistas em acidentes aéreos, e aos peritos da Polícia Civil também, que fizeram os primeiros levantamentos. E a Larissa Carvalho, inclusive, está no local onde o avião caiu. Larissa, bem-vinda, muito bom dia para você. Dá para ver que a aeronave continua aí na pista do aeroporto, né? Bom dia para você, Sérgio. Para quem está com a gente aqui no Bom Dia Brasil, sim, os destroços da aeronave ainda estão na cabeceira da pista aqui do aeroporto da Pampulha. Mais cedo, nessas primeiras horas do dia, a gente viu vários agentes da Polícia Federal ali no local do acidente. O avião decolou aqui do aeroporto ontem, às 2h14 da tarde. Pouco depois, ele começou a voar de lado, perdeu altitude, caiu na cabeceira da pista e pegou fogo. O voo durou menos de 1 minuto. Os bombeiros chegaram rápido aqui porque bem ao lado do aeroporto fica a academia da corporação. Mas só um dos tripulantes foi socorrido com vida. É o mecânico aeronáutico Walter Luiz Martins, de 51 anos, que trabalhava para uma empresa terceirizada. Ele estava lúcido, foi levado para o hospital de Belo Horizonte João 23, que informou que ele está estável, segue internado. 2 agentes que eram lotados na coordenação de avião operacional da PF morreram no acidente. Guilherme de Almeida Irber, de 44 anos, e José de Moraes Neto, de 50 anos. José de Moraes morava em Brasília e deixou mulher e 2 filhos. A Polícia Federal decretou luto oficial de 3 dias, Sérgio. Muito triste, né, Larissa? Obrigado pelas informações, viu? E os corpos de Guilherme Irber e José Neto foram levados para Brasília nessa madrugada. A ANAC esclareceu que a documentação da aeronave, Ana Paula, a aeronave que caiu, estava em dia. Segue a investigação, né? Sérgio, vou continuar com você aí em BH para a gente falar de uma situação específica aí em Minas, no momento em que o país todo, né, vê uma explosão de casos de dengue. Estamos nos aproximando de 1.300.000 casos. Laboratórios públicos não estão dando conta de tanta demanda por testes. E por causa disso, em Minas, os funcionários aí vão ter que trabalhar até durante a madrugada. Pois é, por aqui nós temos uma epidemia declarada da doença e, além disso, Ana Paula, mais profissionais estão sendo contratados de forma emergencial para que esse laboratório possa processar aí cerca de 10.000 exames que estão aguardando o resultado.
No principal laboratório de Minas Gerais, as amostras vêm de todas as regiões do estado. E apesar do auxílio de robôs que facilitam o processamento, a entrega dos exames tem levado em média 20 dias. A maior epidemia que a gente já teve registrado aqui na FUNED de arbovírus foi ano passado, que nós recebemos 105 mil amostras. Para você ter uma ideia, agora no mês de fevereiro nós já recebemos mais de 75% das amostras que a gente recebeu o ano todo. Por causa do aumento das doenças provocadas pelo Aedes aegypti em Minas Gerais, cerca de 10 mil exames ainda estão sem resultado no laboratório. Cada ficha dessa corresponde à amostra de um paciente que ainda precisa ser analisada pelas equipes que trabalham aqui. Para dar conta da demanda, os profissionais tiveram um aumento na jornada de trabalho. E nas próximas semanas, o laboratório deve funcionar 24 horas. A gente fez uma contratação emergencial, que foi esse sábado, e a ideia é que esses novos contratos trabalhem de madrugada, de 19 da noite até as 7 da manhã, para conseguir otimizar os recursos, os equipamentos e toda a estrutura. Aqui em São Paulo, robôs também têm ajudado nos resultados do Instituto Adolfo Lutz. E o prazo, que antes era de 5 dias, agora é de 48 horas. Só neste ano, o Instituto analisou mais de 43 mil amostras de exames. O número é quase o dobro do mesmo período do ano passado. Sabina, 9h10. Rodrigo, monitorando a situação do trânsito, vamos mostrar a rodovia agora Oswaldo Cruz, que liga Vale do Paraíba até Ubatuba, porque ela está interditada na altura dos quilômetros ali 78 até o 89, são cerca de 10 quilômetros por conta de uma queda de barreira e de árvores. Aí são imagens da Defesa Civil. Equipes do DR trabalham neste momento para tentar liberar a rodovia nesse trecho. Outra complicação por conta da chuva dos últimos dias está na rodovia dos Tamoios, né? O trecho de serra está bloqueado, sem previsão de liberação, e aí o motorista tem como alternativa utilizar a Serra Nova, né, com aquela operação comboio, hora litoral, hora sentido São José dos Campos. Monitorando o trânsito dentro da cidade. Eu tenho imagens ao vivo aqui do Anhangabaú e você vê a movimentação de quem sai do túnel e vem aqui para o sentido do bairro, em direção ao aeroporto de Congonhas, com as pistas muito congestionadas. Excesso de veículos, segundo a CET, não tem informação de acidente. Do outro lado, se você for sair agora, pegar o corredor norte-sul e ir, por exemplo, para a Zona Norte ou então para o centro, você vê que as pistas estão livres. Deste ponto, vamos para a Avenida Paulista. Uma imagem de agora, você vê os motoristas só parados no semáforo, enquanto isso os outros dos cruzamentos vão seguindo. E chama atenção esse céu, né? Mais encoberto. Hoje, São Paulo com máxima aí de 28 graus e a previsão de chuva, especialmente à tarde, são esperados aí 10 milímetros. Vamos de Waze mostrar agora a movimentação ali dos motoristas pelas rodovias Dutra e Ayrton Senna. As duas aqui congestionadas no sentido da capital, pior neste momento a Dutra. A Ayrton Senna, você vê que o congestionamento ele fica mais ou menos na altura do Parque Ecológico do Tietê. Quando desemboca na rodovia, na Marginal Tietê, aí a situação mais tranquila, Rodrigo. Obrigado. A seguir, a Polícia de São Paulo vai investigar a denúncia de que socorristas foram obrigados a levar mortos para o hospital para evitar a perícia na Baixada Santista. 9h12. Test Drive TIM. Experimente de graça a líder em 5G. É rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Já pensou uma caminhonete por menos de 10 centavos aí na sua garagem? No Viva a Sorte é assim, o maior festival de caminhonetes do mundo. São 10 caminhonetes por 99 centavos. E você compra no QR Code, no site ou no app. 2 Estrada, 2 Montana, 2 Toro, 2 Rampage, 2 Hilux. São 10 caminhonetes. A maior premiação do Brasil, é claro que é a mais barata. Compre já o seu, porque domingo eu quero entregar uma dessas 10 caminhonetes aí na sua garagem. O Globoplay mais canais é para quem quer o melhor dos conteúdos no melhor dos preços. Acordei! Já você pegar a vassoura e sair voando. Tem um presente pra você. O melhor? O melhor. Tá aqui. Tá tudo sob controle. Que bom, fico feliz. Não tem como não estar animado do seu lado. Vai. Globoplay mais canais. Assine já. Fala, galera. Hoje o
Globo Esporte tem uma história muito legal. História mesmo, da Patrícia. Ela fez um livro com as suas próprias mãos sobre o seu grande ídolo Neymar. Tem quase 200 páginas de aventura do menino Ney. Você vai conferir aqui no Globo Esporte, à 13h. Até lá. Você sabe onde a água causa mais mortes? Nos quintais. 80% dos criadouros do mosquito estão nas residências. Além da dengue, ele transmite zika e chikungunya. Os casos de dengue aumentaram. Elimine a água parada de pneus, garrafas, lixeiras, não use pratos em vasos. São Paulo são todos contra o mosquito. A família Tigo ganha seu mais jovem e impetuoso membro. O novo Tigo 7 Sport. O mesmo DNA tecnológico, a mesma imponência de estilo, a mesma aparência vistosa, alto e elegante. Com uma nova e marcante diferença. Sua disponibilidade por um preço sedutor. Venha conquistá-lo. Me diz uma coisa, você é do time que adora tirar um cochilo durante o dia? A gente vai mostrar que esse hábito gostoso pode ajudar a saúde do cérebro e até reduzir o risco de demência. Tem também os principais destaques de Renascer. Eu vou conversar ao vivo com a Edivana Carvalho, a Inácia desse novelão que está embalando o país. Tudo isso e muito mais logo depois do Bom Dia Brasil. Estou esperando você. A Polícia Militar de São Paulo e a Secretaria de Saúde de Santos vão apurar novas denúncias de abusos na Operação Verão, aquela que já deixou 39 mortos na Baixada Santista desde o começo de fevereiro. E são denúncias graves, né, Rodrigo? Socorristas do SAMU contaram para as nossas equipes que recolheram corpos de pessoas já mortas para levar para os hospitais para fugir da perícia. Isso contradiz as versões da Polícia Militar. Ana, num trabalho conjunto, os repórteres Bruno Tavares, Cíntia Acaiaba e Kleber Tomás analisaram boletins de ocorrências de 17 pessoas mortas pela PM na operação. Em 12 mortes, a informação oficial é de que as vítimas foram socorridas com vida. Mas funcionários do SAMU dizem que chegaram a levar pessoas já mortas para os hospitais. Aí não tem perícia, não sabe como é que o cara estava. Foi encontrado como? Não sabemos. Na realidade, você não estava muito tempo, nós pegamos, colocamos na cama e levamos para lá. Está sem vida, o médico pode até falar que estava respirando, não é o caminho, vai evitar muitas coisas, entendeu? Aí, pô, tu vai lá, o cara está sem metade da cabeça, tira de fuzil. Vai fazer o quê? Legalmente, o corpo de uma pessoa vítima de morte violenta não pode ser removido do local do crime antes da análise da perícia técnica para evitar o desaparecimento de provas do crime. O professor de criminologia da USP, ouvido pela nossa reportagem, confirma que não se pode retirar o corpo do local alegando insegurança. O passo lógico seria chamar reforços, né? Conseguir que um maior destacamento de pessoas pudesse assegurar a integridade da cena do fato. Ali, questões decisivas da perícia forense podem ser encontradas, né? A trajetória dos projéteis, a projeção das marcas de sangue, tudo isso é relevante para uma investigação policial. Não assegurar à polícia científica condições hábeis, né, para realizar o seu trabalho, também é uma certa forma de garantir impunidade. A falta de investigação desses homicídios é o que leva ao fato de que a gente não consiga individualizar a responsabilidade penal nos casos de letalidade policial. Tanto a PM de São Paulo quanto a Secretaria de Saúde de Santos disseram não ter recebido nenhuma denúncia sobre a retirada de corpos pelo SAMU. A gente vai acompanhar as investigações, Ana Paula. Por que será, né, Rodrigo? As pessoas têm muita dificuldade, claro, de denunciar a polícia. Por medo de se colocar em risco, medo de não dar em nada, não dar resultado nenhum, né? Mas está aí o depoimento para a nossa reportagem. Agora o governo de São Paulo tem a obrigação de apurar isso. Até já, viu? Até já. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento que discute se o porte de maconha para uso próprio pode ou não ser considerado crime. Heraldo, julgamento adiado pela 4ª vez, né? Teve um pedido de vista. Ana Paula, o julgamento está suspenso. Foi interrompido depois do pedido de vista, que é de mais tempo para análise do processo em si, formulado agora pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Ainda não há data para a retomada da sessão. Esse julgamento começou em 2015, vem sendo interrompido por causa de pausas para mais tempo de análise dos julgadores. O placar está em 5-3 pela descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. Descriminalizar
significa deixar de considerar a ação como crime passível de punição. No julgamento, a Corte Suprema também irá estabelecer critério que visa diferenciar o usuário de maconha de traficante de droga. No julgamento, a Suprema Corte vai estabelecer se é ou não crime o porte de maconha e a partir de que quantidade o porte se torna tráfico de drogas. A Ana apareceu ali, mas a gente segue por aqui. Com as atualizações de São Paulo. Para quem está aqui em São Paulo, agora 9h19. Isso, Rodrigo. Monitorando o trânsito, falando de algumas rodovias. Estou aqui, olha, com o Waze. Essa é a Castelo Branco, no sentido da capital. Desde Itapevi, o trânsito muito lento. Tem a estrada de Andira aqui. Os motoristas parados praticamente na rodovia por causa de excesso de veículos. Neste momento, não tem nenhum acidente que atrapalhe a vida do motorista. Mais cedo teve até um engavetamento envolvendo 4 veículos ali na Castelo. Mas neste momento, não. É excesso de veículos. A gente vê aqui a chegada à capital pela Anhanguera, bem já lá no desemboque para Marginal Tietê, tem informação de acidente e a Bandeirantes com o trânsito de todos os dias na chegada a São Paulo. Monitorando também o trânsito pelas rodovias Anchieta e Imigrantes. Olha, Anchieta, aquela lentidão do 13 ao 10 no sentido da capital, engloba os municípios de São Bernardo e São Caetano do Sul. Eu te dou como sugestão pegar Imigrantes, dar uma olhada, livre, aí a setinha em verde nesse momento. Monitorar também o nosso mapa dos trilhos, metrô, CPTM e Via Mobilidade, todo mundo com operação normal. Na estação Tatuapé do metrô, lembrar que desde as 7 horas da manhã tem uma ação exclusiva para mulheres, com oferta de emprego, de ajuda para elaboração de currículos. Para você que está em busca também de um emprego, quer se capacitar, tem cursos, são mais de 6.000 vagas, então é uma oportunidade bacana. Já que a gente falou dos trilhos, agora eu passo para as nossas câmeras, monitorando o trânsito pela cidade. Você vê imagens ao vivo de Congonhas, olha só. O motorista está travado abaixo do vídeo, no sentido da Marginal do Pinheiros, aí é a altura do aeroporto de Congonhas, aeroporto que tem suas operações normais nessa manhã para pousos e decolagens. Mostro também a Avenida Paulista na tela, motorista praticamente só parado no semáforo, né? Quando ele fecha, porque a situação é muito tranquila essa manhã por ali. E a Radial Leste, vamos para lá? A altura do Tatuapé. Você vê a movimentação no centro, bem intensa. A altura do Tatuapé, o trem não passando ali, mas a operação nos trens tudo numa boa, segundo as operadoras, aliás, as empresas. E aí você vê que a faixa reversível no sentido do centro já foi desativada. Agora, no sentido do bairro, as pistas vão livre para os motoristas. Lembrando que até às 10 horas da manhã, então, portanto, mais 40 minutinhos, tá valendo o rodízio, né, para veículos com final de placa. Eu sempre vou fazendo as contas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 8, hoje vocês não podem rodar até às 10 da manhã. E depois, no período da tarde, no horário de pico, das 5 da tarde até às 8 horas da noite. Acabou, Rodrigo. Obrigado. Até já. Já, o governo publica uma lista com exemplos dos alimentos da nova cesta básica. 9h22 agora. Acelera Chevrolet. Aceleramos esse comercial para você aproveitar as melhores ofertas neste mês do consumidor. Aproveite mais desconto, potência e economia em um Chevrolet Onix com a tecnologia do Wi-Fi nativo e parcelas de R$ 990 com taxa zero em 36 vezes. Isso mesmo, 3 anos sem nada de juros. E tem mais, Tracker, o SUV nota máxima em segurança com 2 ofertas em uma. Tem preço de nota fiscal de fábrica com taxa zero em 24 vezes. Agora acelera pro site ou pra concessionária e aproveite antes que acabe. Chevrolet. Eu nunca imaginei que teria chance de segurar um lápis e estudar. Foi por causa do Bolsa Família que tive acesso à educação e me formar. Esta é uma das 21 milhões de histórias do Bolsa Família. Para garantir o benefício, mantenha seus filhos matriculados e frequentando a escola. Atualize a caderneta de vacinação e realize o acompanhamento pré-natal e nutricional das crianças menores de 7 anos. 20 anos do Bolsa Família, mudando vidas, fazendo história. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal.
Promoção Páscoa premiada Giga Atacado. Concorra a prêmios instantâneos no caixa. Leite integral Italac 1 litro, 4,29. Contra filé bovino Friboi peça, 29,90 o quilo. Arroz tipo 1 Camil 5 quilos, 28,90. Corre pro Giga e participe já. Os farofeiros estão de volta. Partiu Bahia! Em mais umas férias inesquecíveis. Eu não tô cega! Os Farofeiros 2. Enzo Ferrari de Lima! Não estrangula o menino! Segura aqui, Renato, segura aqui! Olha o pescoço do garoto, Enzo! Tem exibição somente nos cinemas. Um homem sem chifre é um animal completamente indefeso. E chifre o quê? A gente já falou da laranjinha do Itaú algumas vezes, né? Diversas vezes. Então, pensando melhor, não é toda a loja que precisa da laranjinha. Imagina. Não, só aquelas que passam comprando débito, crédito, Pix ou QR Code. Ou aquelas que precisam de mais agilidade, com mais segurança. Ou para lojas online também, né? Sim, a laranjinha faz link de pagamento, faz tudo. Mas é isso, nem toda a loja precisa de uma laranjinha. Não, só as que precisam vender. É mais que maquininha, é laranjinha do Itaú. O Festival de Verão Atacadão acaba de ficar ainda melhor. São diversos produtos Coca-Cola com preços que só o Parceirão oferece. Vem encher o carrinho e fazer a maior economia. Atacadão, o seu parceirão. Domingo é dia do downhill urbano mais tradicional e mais charmoso da América Latina. A descida das escadas de Santos. Pilotos de vários países sobem na bike e vão morro abaixo. Um circuito com 541 degraus, o equivalente a um prédio de 45 andares. E os pneus eles vêm trepidando, vêm escorregando o tempo todo. É domingo, 10 da manhã, descida das escadas de Santos, no Verão Espetacular. De volta com o futebol, Atlético Goianiense venceu o Real Brasília e avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Olha aí como foi. Apenas um minutinho de jogo, Guilherme abriu o placar para o Real Brasília. Pouco depois, o Emiliano Rodrigues, de cabeça, empatou a partida. Aí já no segundo tempo, em outra cobrança de falta, Alex Vinícius virou para o Atlético. E no fim do jogo, Shailon cobrou pênalti, fechou a conta, Real Brasília 1, Atlético Goianiense 3. Na Conmebol Libertadores, o Botafogo venceu o Bragantino e largou na frente na disputa por uma vaga na fase de grupos. 7 gols em 3 jogos. Júnior Santos agora é o maior artilheiro do Botafogo em Libertadores. Estou muito feliz por alcançar essa marca, é um sonho que eu estou vivendo. Sonho que começou numa cobrança de lateral do Damian Soares. Júnior Santos arrancou em velocidade, deixou 2 zagueiros para trás e chutou no cantinho do goleiro Cleiton. É verdade que o Bragantino empatou a partida no lance seguinte, com o Juninho Capixaba de cabeça. Mas a noite era mesmo dele. Júnior Santos recebeu na área, levantou a bola e pegou com muito estilo. 2-1. E o Botafogo leva a vantagem para a partida decisiva na semana que vem. Vamos lá para as nossas últimas notícias. Rodrigo. Aqui em São Paulo, quedas de barreiras por causa da chuva interditam 2 das principais ligações ao litoral norte do estado. Uma delas é a rodovia Oswaldo Cruz, que leva para Ubatuba. A outra é a rodovia dos Tamoios, ligação para várias cidades ali da região também. Registro aí, e atenção, hoje não é um bom dia para passar por lá. Boa quinta-feira a todos. Tchau, tchau. Daqui do Planalto Central do Brasil, o governo atualizou itens da cesta básica, composta por gêneros alimentícios vitais para as pessoas. Para acessar a lista de produtos, só apontar a câmera do celular para o QR Code, que aparece agora no seu vídeo. O G1 preparou uma reportagem especial. O objetivo da nova cesta é estimular as políticas públicas com alimentação mais saudável. Ficaram de fora alimentos ultraprocessados que passam por grande quantidade de processos industriais, são ricos em gorduras, açúcares, enfim. Bom dia a todos. O ex-campeão mundial e lenda do xadrez, Garry Kasparov, foi colocado na lista de terroristas e extremistas da Rússia. Ele deixou o país há 10 anos com medo de perseguição e hoje é um crítico feroz do regime de Vladimir Putin, muito presente e eloquente nas redes sociais. A inclusão dele na lista dos desafetos do Kremlin impõe limites às suas transações bancárias, mas Kasparov, hoje com 60 anos, reagiu com ironia e disse que é uma honra estar nessa lista. Quando tinha 22 anos, ele foi o mais jovem campeão do mundo de xadrez.
Até amanhã, gente. Fez história, né? Obrigada, gente. Nosso Bom Dia Brasil, então, de hoje terminando. Vem aí o encontro com a Patrícia Poeta. Para você, uma ótima quinta-feira. Te espero aqui de novo amanhã. Até lá. Bom Dia Brasil. Oferecimento Sicredi. Abra sua conta.